Opa, um grande abraço para você ligado no Rápido no Ar. Bom fim de semana para você, voz de veludo, voz bonita que você tem, hein, Santiago? Olha, fim de semana de muito futebol em Limeira, hein? Fazia tempo que a gente não via os dois times jogando no mesmo horário e na cidade, porque geralmente a federação coloca um em casa, um fora, mas Inter e Independente vão jogar amanhã em seus estádios. A gente começa falando da Inter, que às 4 da tarde, amanhã pega o Goiatuba, é o encerramento da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno a Inter ganhou em Goiatuba, nós estivemos lá, placar de 3-1, com uma bela atuação, Antônio Gabriel, Lucas Santos e Lucas Douglas marcaram os gols da Internacional. É o duelo do primeiro contra o segundo do grupo A7. Só que, como tem muita gente pendurada, o medo de perder algum jogador por um mata-mata, muito provavelmente os dois times jogarão com equipes alternativas, tá? Porque a Internacional é a primeira colocada no geral. Só que ela precisa ganhar para não depender dos resultados de Aparecidense de Goiás e Asa, que também jogam em casa. A Inter ganhando, ela fecha a primeira fase em primeiro lugar. E que campanha, né? 9 vitórias, 3 empates, só uma derrota, que foi para o Cascavel, 2-0 no Paraná. A Inter que tem a melhor defesa do campeonato, só sofreu 6 gols e já são 516 minutos sem ser vazada a defesa. O último gol foi do Operário do Mato Grosso do Sul no primeiro tempo aqui no Limeirão, aos 24 minutos. Então, olha, para eu arriscar um time que vai jogar amanhã, é quase que impossível. Eu acho, minha opinião, o Fezan não fala, porque ele também quer dar uma confundida, né, no Goiatuba. Eu acredito que serão 11 reservas. Minha opinião, Vinícius Almeida no gol, Edson Júnior na lateral direita, Adriel e Romércio, a dupla de zaga, e na esquerda a volta do Caio Christian, porque o Renan Luiz fez a sua estreia no meio de semana na Copa Paulista, na vitória contra o Botafogo por 2-1 com 2 gols do Miguel Bianconi, e ele vai ser o titular no mata-mata. Então o Caio Christian, que voltou a treinar quinta, tinha sofrido uma fisgadinha na panturrilha contra a Itapirense na Copa Paulista, então Caio Christian volta para a lateral esquerda. Não pode ser o Samuel, porque o Samuel joga hoje pelo Sub-20 e daqui a pouco eu falo. Então a defesa, na minha opinião, Vinícius Almeida, Edson Júnior, que está pendurado, só que o Breno Santos também está pendurado, então não toma cartão Edson Júnior. Então Vinícius Almeida, Edson Júnior, Adriel, Romércio e Caio Christian, meio de campo, acredito eu. Albert ou o Aleph, tá? Ao lado dele, Cadu, que o Cadu não é o titular na Série D, e Lucas Bochecha, que não jogou as últimas partidas. Na armação, Wallace, na frente, Vinícius Leite e Pedro. Eu acho que o Lucas Douglas vai ser poupado, Miguel Bianconi poupado, Antônio Gabriel poupado, Michel Paulista poupado. Vamos aguardar, tá? Durante o dia eu vou tentar extrair o que o Ademir Fezan pode fazer nesta partida, tá? A Inter enfrentará no mata-mata ou Marcílio Dias ou Joinville. A gente vai ficar sabendo amanhã também. O Joinville só depende dele para escapar da Inter. Basta ganhar do Guarani de Bagé, que está eliminado, o jogo fora de casa. O Marcílio Dias, que também não quer enfrentar a Inter, joga contra o vice-líder São José no Rio Grande do Sul. Tem que ganhar e torcer para o Joinville tropeçar contra o Guarani. Acho bem difícil isso acontecer. Então amanhã, nossa transmissão a partir de 3h30 da tarde no Limeirão, comigo, com o Igor Sedano, com o Marquinho Roqueman e com o William Henrique, tá bom? 8ª vez que um time goiano vem jogar no Limeirão. A última vez, que tristeza, com o Márcio Fernandes no comando, a Inter ficou no 0-0 com o Vila Nova, perdeu nos pênaltis 7-6, o Felipe Albuquerque desperdiçou o último pênalti e a Inter foi eliminada na Copa do Brasil. Vamos aguardar então esse grande jogo envolvendo Inter e Goiatuba. A gente foi muito bem tratado em Goiatuba e temos que tratar muito bem o time goiano, tá bom? Independente, o Galo joga amanhã no mesmo horário, em 4 da tarde, contra o líder Tanabi, jogo no Pradão, e o Galo precisa da vitória, é jogo de vida ou morte. O técnico Lúcio Borges vai manter o mesmo time que venceu a Cisense por 3-2 semana passada, com um gol no último minuto, né? 51 do segundo tempo, do Alanzinho Venâncio, que virou um talismã do Independente. Ele entra e marca, né? Então no primeiro turno o Tanabi venceu
por 2-0. Tanabi, que lidera o grupo, tem 8 pontos e todos os outros com 4. Independente, Acizense e Mauaense. E hoje, alô torcedor do Galo, hoje, 7h30 tem Acizense e Mauaense. Tudo que o torcedor do Galo precisa torcer é para que o Mauaense não vença. O ideal era o empate. Não deu empate, tem que ter um vencedor? Acizense. Menos o Mauaense, porque na última rodada o Galo joga em Mauá. Então, Independente pronto, escalado. Jonathan no gol. Jonathan, para de falhar, pelo amor de Deus, Jonathan. Jonathan, Matheus Oliveira, Gabriel Hilário, que fica. Deu uma entrevista ontem legal para a gente no Pimba nos Esportes, dizendo que ele vai só depois que terminar o campeonato, que ele quer muito subir, para dar de presente para o pai este acesso. Então, Jonathan, Matheus Oliveira, Gabriel Hilário, Léo Lopes e Bachola, meio de campo, Eduardo Processo Araújo, que hoje estará no Pimba nos Esportes à noite, e Luan. Na frente, Cauã Andrade, que vem jogando muito bem, Ruan Mosqueira, que não marcou ainda jogando no Pradão, e Vitinho. Esse é o time do Galo que vai tentar surpreender o líder Tanabi. Tanabi que só tem uma derrota até agora no campeonato, que foi para Santa Cruzense 2-0. Só que o Tanabi vem de 2 empates sem gols contra o Mauaense. Então de olho nesta partida também. A Marcolino TV, em parceria com o Rápido no Ar, vai transmitir o jogo com o Thiago Barbosa, com o Marcolino, com o querido Felipe Ghiselini e com o Léo Arrascaeta na técnica. Bom trabalho para vocês. Ontem teve jogo do futebol feminino do Independente, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Deu a lógica, né? O Botafogo goleou o Independente 5-0. 2 gols da Camille, 1 da Isabelle, 1 da Bia Félix e 1 da Gabi Rett. Primeiro turno tinha sido 3-0 para o Botafogo aqui no Pradão. Então, fim de participação do Independente na competição. O Galo que perdeu 6 jogos que disputou para o Botafogo, 3-0 aqui e 5-0 lá. Para o Red Bull Bragantino, 4-0 lá, 3-0 aqui. Para o Sport, 4-0 lá e 2-0 aqui no Pradão. Então, o Independente não marcou nenhum gol no campeonato e sofreu 21. Já o Botafogo avançou para as quartas de final com 100% de aproveitamento. 6 vitórias, 6 jogos e não tomou nenhum gol. Então, um abraço, Quinho, um beijo caloroso aí para as meninas do Independente. Um dia a gente se encontra, tá? E torcer para o Independente ser novamente convidado para participar no ano que vem da competição. Serviu de experiência, tá bom? Hoje tem Sub-20 no Limeirão. Alô, torcedor da Inter. A Inter enfrenta o Velo Clube. É jogo de vida ou morte, hein? Pro Velo. Porque para a Inter representa a classificação. A Inter vem de 2 derrotas seguidas, de 2-1. Para o Novo Horizontino em Santa Bárbara do Oeste e para o Santos no Estádio Espanha, que é o campo do Jabaquara. Então a Inter, que estava em 6º lugar, caiu para o 9º lugar. 10 se classificam no grupo 1. Então hoje a Inter está no limite. 9º lugar, 9ª colocada, com 16 pontos. O Velo vem de derrota para o Novo Horizontino em casa, 3-0. É o 12º com 12. Então para o Velo, eles querem ganhar para chegar a 15 pontos e encostar na Inter. A Inter ganhando, praticamente sela sua classificação para a segunda fase, entrada franca, Internacional e Velo, 3 da tarde no Limeirão, tá bom? E o técnico Bruno Simon terá time completo, inclusive com a volta do lateral esquerdo Samuel, que estava no profissional, tá bom? Copa Paulista, a Inter joga fim de semana pela Série D, mas de olho na Copa Paulista que a Inter vem jogando também. Amanhã tem jogo do Comercial contra a Itapirense, jogo marcado para as 3 da tarde em Ribeirão Preto. Pelo mesmo grupo que é o grupo 2, a Inter joga terça contra a Francana, 7 da noite no Limeirão. O primeiro turno foi 0-0 em Franca. E na quarta tem União São João e Botafogo no estádio Hermínio Meto em Araras. Neste grupo, União tem 13, a Inter em segundo com 11, ganhou do Botafogo 2-1 no meio de semana. O Comercial tem 10 e a Francana tem 6, são os 4 primeiros. Aí vem o Botafogo com 5 e a Itapirense com 4. Então de olho amanhã no jogo Comercial Itapirense pelo mesmo grupo da Inter, tá bom? Brasileirão, tô com a camisa do São Paulo. Essa é relíquia, hein? Minha primeira camisa de coleção do Cafu. Me deu no Limeirão essa camisa, vale uma nota, hein? De 92 essa camisa aí, ó, do Cafu. São Paulo ganhou ontem 1-0, que jogada do Ferreirinha. Marcos Antônio ajeitou e o Luciano marcou no fim. 1 para o São Paulo, 0 para o Juventude.
resultado que coloca o tricolor na 12ª posição com 19 pontos. Hoje tem seleção brasileira feminina em campo, tem a Copa América do Equador. O Brasil joga às 9 da noite contra a Colômbia. O Brasil tem 3 vitórias em 3 jogos. No último jogo ganhou do Paraguai por 4-1. No basquetebol, Gemadinha, armador limeirense, foi anunciado ontem por Rio Claro. Existia a possibilidade dele jogar no Mandique, mas ele foi para Rio Claro. A notícia triste de ontem, né? A confirmação de que o Mandique deixou Limeira, né? Por um desentendimento, infelizmente, com a prefeitura, por não ter um local para jogar. O Volucato passa por reformas, nosso clube não deu certo para jogar lá. Então, oficialmente, o Mandique vai jogar em Araras, no estádio Nelson Rieger. Nós adiantamos aqui, e ontem fizemos um desabafo muito grande no Pimba nos Esportes. O ego, briga política muito chato que tem acontecido. E aí, o Mandique vai jogar o Campeonato Paulista em Araras. Olha, depois de 10 anos, nós tínhamos a possibilidade de ver Franca, Corinthians, Paulistano jogando aqui em Limeira, mas agora, oficialmente, Limeira muda-se para Araras. Parabéns ao prefeito de Araras, que recebeu de braços abertos tal basquetebol de nossa cidade. Uma pena, hein? Que triste notícia. O Mandique jogará na cidade de Araras, tá? Deixa eu aproveitar e agradecer quem votou em mim como o melhor podcast. Vai ter aí, né? Nós tivemos a eleição dos melhores de Limeira de 2025 e o meu podcast, né? O Você Pimba aqui do Rápido no Ar ganhou. Então um abraço caloroso a todos vocês que me acompanham. Estamos quase chegando a 100 convidados. Um abraço para o meu parceirão, William Henrique, que sempre está comigo nos podcasts, ao comando do Lucas Claro. Fiquei muito feliz, muito mesmo, com essa premiação. E semana que vem eu trago mais detalhes, mas o podcast Você Pimba ganhou como o melhor do ano aqui em Limeira. Motivo de muito orgulho, muita satisfação pra gente. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Olha, dê um like. Gostou? Aquele like. Se inscreva no canal do YouTube Edmar Pimba. Me acompanhe lá no Instagram. No Edmar Pimba tem um recorte do Franklin. É muito legal no Instagram. Veja lá, Edmar Pimba. Tem também a Karina Queiroz falando da Clara, goleira, que vive uma grande fase, com 20 anos apenas, goleira do Independente. Tá bom? Reforçando, amanhã, 3h30, no Rápido no Ar, Inter e Goiatuba, comigo, Igor Sedano, Marquinhos Roqueman e William Henrique. No mesmo horário, pela Marcolino TV, em parceria com o Rápido no Ar, Independente Tanabi, com o Thiago Barbosa, com o Marcolino, com o Felipe Ghiselini e com o Léo Arrascaeta. Bom fim de semana para todos vocês. Pimba neles, Leão! Pimba neles, galão da massa. A gente se encontra nas transmissões esportivas. E domingo tem Campeonato Amador. E você sabe, falando em Campeonato Amador, fala-se em alternativo streaming. Vem com a gente, vai ter jogo importante para a gente acompanhar no domingo. Grande abraço, bom fim de semana. Pimba!